Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Então, acho muito interessante que ele tenha querido trazer isso, inclusive trazer isso não pela própria voz dele, mas pela voz de alguém que está acompanhando o Brasil, a América Latina há muito tempo. Então, não é apenas a questão de um juiz, né, que tomou decisões polêmicas a respeito de liberdade de expressão. Não. É uma Suprema Corte, né, aliada de políticos ideológicos e corruptos. Ideológicos, né, ou seja, com uma linha de formato né, de sociedade que é o oposto, né, do formato de sociedade livre. E corruptos, né? Corruptos. Como, né, pouca dúvida se pode ter. Isso, portanto, é a ditadura do corruptariado, na minha nomenclatura. Né? Não apenas, né, um conjunto de determinados desmandos judiciais, mas todo um sistema de poder que envolve aí os três poderes. Né? Envolve, né, portanto, toda uma classe política, que envolve não só judiciário, mas legislativo, executivo também. Né? Então, políticos, corruptos e ideológicos. Né? Então, não sei se necessariamente, né, nem todos os corruptos serão ideológicos. Né? Alguns corruptos, né, terão pelo menos a impressão de que tanto faz, outros corruptos são corruptos e ao mesmo tempo querem um mundo totalitário. Mas estão totalmente juntos, né? Corruptos e ideológicos estão totalmente juntos e as fronteiras estão cada vez mais apagadas entre essas duas correntes políticas no Brasil. Ideológicos falando, né, da ideologia que, né, podemos chamar de socialismo, de comunismo, né, de globalismo, né? Ou seja, tudo aquilo que se refere a uma ideia de sociedade que não é, né, a sociedade livre, né, que é uma sociedade de controle de alguma maneira. Bom, então, eu acho que isso foi fundamental do Chris Smith. Ele enquadrou, né, de uma maneira muito boa, me parece, o tema. Com esse aspecto muito importante que outros depois não retomaram. Acho que esse foi um dos problemas. Não falar do problema da forma de poder no Brasil, o problema da corrupção, o problema do corruptariado, o problema, né, por que
O que é que a Suprema Corte brasileira está defendendo? Né? Por que eles, né, segundo alguns, né, digamos assim, torceram, né, para um lado? Por que eles censuram um lado? Né? O que é que esse lado ameaça? Esse lado ameaça um esquema de poder corrupto. Né? Esse é o ponto fundamental, me parece, e o único que acho que tocou nisso foi nessa introdução o Chris Smith, mas já é importante. Bom, aí tem a Susan Wild, que é a ranking member, então a vice-presidente, no caso, então, proveniente do Partido Democrata. Né? Que o que ela fez? Ela assumiu, então, o lado de defensora da Suprema Corte Brasileira e defensora, né, de todo esse mecanismo de poder, que eu chamo o corruptariado brasileiro. Né? Ela então, mostrou a identificação do Partido Democrata, né, com uma forma de poder no Brasil. Né? Mais do que com uma ideologia, embora também, né, com uma forma de poder. Né? Esse núcleo, né, de bandidagem, de roubo, né, de extorsão e, no fundo, destruição do país, com uma casca, né, de palavras como democracia, Estado Democrático de Direito. Ela, então, coloca o Partido Democrata Americano, né, do lado dessa coisa, dessa gosma existente no Brasil. E ela procurou fazer, então, com toda a sua participação, não falando do tema da liberdade de expressão, não procurando contestar e dizer, não, sim, existe liberdade de expressão no Brasil, mas procurando criar uma narrativa de que o ex-presidente Bolsonaro era autoritário e que tentou criar um regime autoritário, tentou dar um golpe, né, o que pretendia dar um golpe. Então, aparentemente, o resultado disso, o raciocínio dela é de que, olha, então isso justifica tudo aquilo que o esquema de poder no Brasil está fazendo, né? Tudo aquilo que a Suprema Corte e os outros elementos desse esquema estão fazendo, né? Que é a narrativa do próprio esquema no Brasil. Existiu aí um golpe e uma tentativa de golpe, então a gente pode fazer qualquer coisa para defender a democracia. Então, ela não vai, em nenhum momento, aos fatos que têm sido apresentados, os fatos de restrição das liberdades básicas, inclusive, né, à luz da Constituição brasileira. Ela vai nessa onda do golpe e né, da democracia defendida, que, né, portanto, mostra que ela foi bem treinada, eu acho, numa determinada linha que tenta evitar, como a gente conhece bem no Brasil, a discussão dos assuntos que estão em pauta. Então, esses dois, quer dizer, são os dois parlamentares, falam na introdução, depois os depoentes, cada um deles tem uma pequena intervenção, e depois eles recebem perguntas dos diferentes deputados. Hoje havia 4 depoentes, e vamos agora falar basicamente do que eles disseram. O Chris Pavlovski, que é presidente do Rumble, ele fundamentalmente explicou como o Rumble foi forçado, praticamente se viu forçado a abandonar o Brasil, porque se via pressionado a, sem nenhum embasamento legal, banir participantes daquela rede, o Rumble, né, para quem não sabe, é uma espécie de YouTube que procurava ser mais aberto à liberdade de expressão do que o YouTube. O YouTube, estamos aqui no YouTube, né? Agradecer, então, o YouTube, mas o YouTube tem muita restrição. Né? O que você pode falar, o que não pode falar. O Rumble procurava ter um pouco mais de liberdade. Então, algumas pessoas que perderam suas contas no YouTube foram para o Rumble e, em algum momento, então, a justiça brasileira, né, justiça, modo de expressão, né, a expressão orwelliana, né,
a injustiça brasileira chegou e falou: o Rumble tem que tirar essas pessoas. Por quê? Porque eu quero. Né? Então o Rumble falou: não, desse jeito não dá, então eu vou sair do Brasil, não vou ficar aqui, né, atendendo esse tipo de norma ilegal e pegando essa pessoa aqui, tirando e botando aquela outra lá, não. Então, basicamente, foi o depoimento explicando o caso do Rumble. Depois, o Michael Shellenberger, que é um jornalista, que é aquele que tem trazido à luz os desmandos que o Twitter, antes do Elon Musk, cometeu, né, em vários, inclusive nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, cedendo a pressões de todo tipo, ilegais, seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares, para remover pessoas, cancelar, banir pessoas, banir, portanto, a liberdade de expressão. Né? O Schellenberger disse que o caso do Brasil é a pior censura que ele já viu, né, num país dito democrático. Né? Nunca viu, né, que parece ser uma democracia, uma censura tão grave, tão profunda quanto aquela no Brasil. Ele falou muito bem, vale muito a pena, né, quero resumir aqui o que ele falou, vale muito a pena ver também, assistir o depoimento do Schellenberger, um jornalista muito articulado. Ele chamou a atenção até por provocação do chairman, do presidente da sessão, para o fato de que ele entrevistou o Lula em 1994, e perguntou: se você chegar ao poder, você vai manter a liberdade de expressão ou você vai para um tipo de governo, de tipo Cuba e tal? Não, eu vou manter a liberdade de expressão, vou manter as liberdades, disse o Lula em 1994. E o Schellenberger confessa: olha, ele acreditava no Lula até pouco tempo atrás, agora ele vê que o Lula está envolvido com um projeto de poder censurador. O Schellenberger falou bastante num tema importante, que são os problemas processuais envolvidos nos pedidos aí pedidos não, né, nas ordens de cancelamento e de banimento emanadas do STF. Isso é um aspecto importante, poderia até ter sido mais desenvolvido, mas o fato de que, mesmo à luz da lei brasileira, da Constituição brasileira, isso tudo tem um problema, né? Não existe transparência, não existe devido processo. Isso acho que foi muito, muito importante que ele trouxesse. Ele chama atenção para algo que eu achei particularmente importante que ele dissesse. Quando ele diz: olha, as ordens vindas do STF, um determinado juiz do STF, são de banimento eterno, né? Não é de retirada de uma postagem ou outra, de um vídeo ou outro, né? São ordens assim, excluir, né, para sempre, sem nenhum prazo de voltar, não é uma suspensão, não é uma punição temporária, é matar aquela pessoa naquele ambiente virtual. Né? Isso, assim, claro que a gente já sabe disso, mas quando ele falou, e falou muito bem, me pareceu especialmente chocante, realmente, que isso esteja acontecendo no Brasil. Porque não existe nenhum outro elemento de punição eterna, eu acho, no Brasil, né? Prisão, não existe prisão perpétua, existe, né, prisão com todos os tipos de limites e saidinha, e, né, progressão de pena, e cumpre metade da metade, tudo isso. Mas, de toda forma, tem um prazo, né? E essa punição, sem base legal, ela, além disso, é uma punição eterna. Né? Claro, não tem mais. Quer dizer, se o YouTube continuar existindo por 1000 anos, essa pessoa vai estar fora do YouTube. O que parece contrariar o espírito da Constituição brasileira, o espírito de qualquer Constituição democrática. E falou muito do uso totalmente não jurídico, né, de expressões e criminalização de elementos que não estão previstos em lei, né, no Brasil. Então, no Brasil estão querendo criminalizar algo extremamente vago, que é desestabilizar o Estado democrático de direito. O que é desestabilizar o Estado democrático de direito? Que atos constituem isso? Isso aí pode caber qualquer coisa. Ele chama atenção para essa manipulação verbal,
né, que justamente vai contra a tradição jurídica brasileira, inclusive, de precisão, né, qual é o crime, qual é a pena, qual é o fato, né, o fato jurídico, né, isso me pareceu muito importante também, né, e é de alguém que está vivendo, assim, que conhece a fundo o problema do Brasil, esse problema da invenção de crimes, né, sem passar por uma lei. Então, já tenho visto isso, e a gente lendo agora esses despachos aí, que estão vindo à luz por causa do Congresso americano, de como o STF se dirigia às redes para banir as pessoas, a gente está vendo como juridicamente tosco o trabalho feito, né? É tipo assim, olha, o Estado Democrático de Direito está sendo destruído, está sendo questionado por essa pessoa, e essa pessoa, portanto, questionou o Estado Democrático de Direito, e como tal ela é contra a democracia, e quem é contra a democracia não pode ter direito nenhum, então acaba com a conta dela. Isso não é linguagem jurídica, isso não é prática jurídica, isso não é técnica jurídica, né? Então ele, acho que deu exemplos que vão nesse sentido. Só voltando, Mikhail Pavlovsky, do Rumble, falou algo muito importante também sobre o papel dos Estados Unidos, o papel mundial dos Estados Unidos como, digamos, bastião da liberdade. Ele falou disso também. Ele é canadense, mas me pareceu preocupado com esse ponto fundamental. Que se os Estados Unidos não defenderem a liberdade, ninguém vai defender e vai acabar a liberdade no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Não que a gente não precise defendê-la também, mas os Estados Unidos é um aliado essencial para a liberdade, como a gente está vendo nessa audiência. O Paulo Figueiredo fez uma extraordinária intervenção, me pareceu, né, uma intervenção completa, assim, arrasadora que ele fez, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a falta de fundamentos disso. Então chamou atenção para, olha, aquilo que existe contra mim na justiça brasileira, eu fiquei sabendo agora. Já sei dos efeitos disso, o passaporte cancelado e tudo, mas a justificação, a base disso, o texto em que isso está embasado, eu fiquei sabendo agora porque o Congresso americano exigiu que o Twitter mandasse os documentos para lá e divulgou esses documentos. Agora é que eu fiquei sabendo, né? Então, ele, os advogados dele, né, vítimas desses atos do Supremo, não sabiam, né? Então, sabia que o passaporte dele não pode mais ser usado, mas não. Cadê a sentença, a norma? Isso me pareceu extremamente ilustrativo do que está acontecendo. Mas queria convidar também a Paulo Figueiredo a verem a locução do Paulo Figueiredo inicial, né, que parece que foi marcante, né? Alguém que está sendo perseguido, alguém que articulou muito bem em que consiste essa perseguição, e que chamou atenção para o seguinte: o fato de que essa destruição da democracia dentro do Brasil vem junto com uma política externa brasileira hoje de alinhamento com totalitarismos, especificamente China, Rússia, Irã, né? Totalitarismos que, portanto, estão aliados a um processo de criação de um totalitarismo no Brasil, né, e que, ao mesmo tempo, ameaçam, obviamente, a democracia americana, né? E isso acho que é um argumento fundamental, né, justamente na relação de poder. Então, nós não temos apenas, né, meia dúzia de pessoas no Brasil rasgando a Constituição e a liberdade das pessoas. Nós temos todo um aparato de poder, né, que é aquele que a Mary O'Grady descreveu, uma corte aliada de políticos ideológicos e corruptos, e nós temos esse aparato de poder brasileiro, né, apoiado num gigantesco aparato de poder mundial, né, gigantesco aparato de poder de grandes potências mundiais. E isso me parece que, né, foram intervenções curtas, todas elas têm que ser, né, realmente curtas, e isso me pareceu fundamental no que o Paulo Figueiredo falou também. Queria mencionar que, como uma modestíssima contribuição a esse esforço
de socorro, eu e meus colegas aqui da Academia Folha Política, estamos nos comprometendo a, durante esse mês de maio, dedicarmos metade da receita líquida da Academia Folha Política ao socorro às vítimas, às pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Faremos isso especificamente através de entidades que estão recolhendo doações em dinheiro para transformá-la em doações e ações concretas na prática, né? Infelizmente, como muitos de vocês não estamos lá, não podemos fazer diretamente algo, então é uma maneira de fazer algo a respeito, né? A Academia Folha Política, como vocês sabem, é um projeto onde eu estou empenhado, onde tenho o meu curso de logopolítica semanal, onde tenho uma live semanal sobre atualidades políticas e geopolíticas, e onde temos também, meus colegas têm o curso sobre totalitarismo, resistência democrática. Então, ao longo desse mês de maio, todo mundo que assinar a Academia Folha Política, ou seja, que adquirir a assinatura, a Academia Folha Política, metade da renda, quer dizer, nós vamos dedicar, a pessoa vai ter o acesso integral, absoluto, mas a metade da receita nós vamos dedicar ao socorro ao Rio Grande do Sul. Tá? E infelizmente não dá para ser 100%, porque temos custos operacionais aí que precisamos cobrir, é uma iniciativa que está crescendo, que tem custos, então, mas é o que nós podemos fazer, né, e tanto diretamente como também como uma maneira de pedir, né, que quem puder se associe a essas ações da maneira que puder, tá? Doações diretas também, enfim, estou apenas introduzindo uma maneira de que a Academia Folha Política faça a sua contribuição, mas quero também sugerir que quem puder faça doações diretas, e estamos colocando aqui na descrição deste vídeo o Pix de algumas entidades que, pelo que eu recolhi aí, a partir de menções de várias pessoas, parecem ser entidades que estão fazendo um ótimo trabalho, mas também quem tiver outras, né, e há dezenas de entidades que estão recolhendo recursos, enfim, acho que, claro, cada um encontrará o seu caminho para essa contribuição, tá? Então, essa é a maneira que nós encontramos, a Academia Folha Política, de participar um pouco desse esforço nacional. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês,
para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.